Com a pandemia, o cenário artístico brasileiro se encontrou fortemente abalado. A indústria, dependente em grande parte de plateias e aglomerações de espaços fechados, já se arrastava em uma crise por conta de cortes orçamentários e falta de políticas públicas. E se encontrou desestabilizada em meio aos cancelamentos de shows, espetáculos, exposições e mostras. São 5 milhões de brasileiros empregados e cerca de 170 bilhões de reais movimentados por ano, de acordo com o extinto Ministério da Cultura. Em abril, esse setor se encontrava em um hiatus sem previsão de retorno. Como em qualquer outra crise, o fazer da arte teve de ser redescoberto. Porém, desta vez, não contou com auxílios governamentais capazes de amparar nossos artistas. Editais municipais, estaduais e federais, e até mesmo leis, como no caso da Aldir Blanc, apresentaram problemas em suas seleções e aplicações. Em meio a cenários conturbados, quais seriam as perspectivas possíveis? O que será nos processos culturais pós-pandemia? Convidamos Márcio Murari, professor de teatro formado pela UFMG, performer, ator e ótima pessoa para falar sobre o assunto. A minha carreira, assim, minha profissão, ela é muito do presente, né? O teatro, a própria performance, a arte-educação, tá ali em contato com os corpos, né? Em contato com outras pessoas, em contato com as trocas de conhecimento, né? Ela se dá em grande maioria nesses lugares do ao vivo, assim. Então, a pandemia, ela causou um impacto quase que total, assim, total. Principalmente para as pessoas que não estão nos centros, né? Já não estão nos centros presenciais, né? Daquele contato presencial. Mas elas não estão no centro, por exemplo, das mídias digitais, né? O que eu tive que desenvolver era me entender o lugar que eu estava. E a partir do momento do lugar que eu estava e do meu entendimento, do meu enquanto pessoa, entender o que estava acontecendo. Então, para entender o que estava acontecendo, eu comecei a buscar, do meio de abril para frente, buscar oficinas, laboratórios, palestras, ver muitas palestras para entender o que lugar que a arte também, num contexto mais amplo, não só teatro e performance, mas um contexto mais amplo, artes visuais, dança, o próprio cinema, para onde estava indo, a música, para onde estava indo, o que as pessoas estavam fazendo, e isso me interessava bastante. Dei uma rodada, já que foi todo mundo para... Eu entendi esse lugar, que foi todo mundo para a internet, ou a grande maioria das pessoas, né? Para não falar todo mundo, mas a grande maioria foi para a internet. Então eu fui para a internet para entender esses lugares e trocar. E foi muito importante para mim esse lugar pós a performance pandêmica, porque a performance pandêmica, ela me situou num lugar, guardei esse material, eu fiz ela, guardei esse material, já entendendo que foi todo mundo para edital, começou a pipocar um monte de edital, com recursos públicos ou não, começou a pipocar. Eu guardei essa performance e assim que abriu um edital da UFMG, junto com a Diretoria de Assuntos Culturais, a DAC, e a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE, um edital específico para as artes, para o desenvolvimento artístico, né, para o que as pessoas das artes estavam produzindo. Era um edital com um chamado emergencial de ajuda, né, que era uma situação que eu ainda estou, e escrevi esse edital lá e não passou. E eu já começo por aí, já com esse edital não passar com a pandemia e com o pandêmico, e disponibilizar ele em rede. Eu disponibilizei ele em rede via Instagram e via Facebook, e era isso. Aquele trabalho precisava ter essa saída, né? Então acaba que, como sobrevivência mesmo, a arte não me disponibilizou, não colocou um biscoito ali na minha prateleira.
Os editais são ferramentas que as empresas e órgãos públicos desenvolveram para criar regras próprias e bem definidas para o recebimento e análise de projetos. Para se inscrever, você não precisa necessariamente estar aprovado em uma lei de incentivo. Basta ter o projeto elaborado e fazer ajustes de acordo com o que cada edital solicita. Então, enquanto perspectiva, assim, é muito complicada a dependência desses editais, né? Muito complicada a dependência desses editais. E acaba que a maioria dos conteúdos que foram disponibilizados, por exemplo, pelas redes sociais, a grande maioria dos artistas disponibilizaram eles entendendo esse momento no qual a humanidade está passando, né? Até pouco tempo atrás, esse momento de confinamento, e não só por uma mera momento de criação e disponibilizar e só para entrar no edital, para conseguir um dinheiro. Não, tem esse outro olhar também que é de entendimento do artista e como ele pode contribuir para a atual situação, assim. Acaba que nessa pandemia que a gente tem que desenvolver um meio para colocar o biscoito e o pacotinho de milho, de pipoca para estourar à noite na prateleira, né? E ao mesmo tempo desenvolvendo quase que com uma linguística própria de um trabalho artístico que no meu caso já vinha da rua. Era um trabalho que já vinha da rua, então eu tenho que passar por uma forma da rua para a escrita, da escrita para a escrita acadêmica, para que encaixe naquelas caixas ali, né? Escrevi um texto, né, um artigo para uma revista acadêmica de uma universidade federal daqui, então eu tive uma ajuda para formatar aquela escrevivência toda minha ali, porque naquele formato da revista acadêmica não ia caber. Então fomos lá para tentar, e tá lá, já foi pro edital, se vai ser aprovado ou não, né? Vai virar currículo, né? Não vai virar o pacotinho de biscoito e nem o pacotinho de milho para pipoquinha à noite. Não vai virar currículo. Então esses são alguns lugares que o artista hoje tem: artista, pesquisador, palhaço, performer, arte educador, ator, tem que estar desenvolvendo, assim, né, para estar sobrevivendo dentro de uma pandemia. Com a perda dos espaços físicos de atuação, a migração para o ambiente online foi necessária. Acompanhada também de maior especialização a respeito de edição de conteúdo audiovisual, já que áreas artísticas que não necessitavam de tantos registros quanto atualmente passaram a ter a gravação como parte fundamental em tempos pandêmicos, e a produção do material digital, por muitas das vezes, coube ao próprio artista. Por conta disso, novas formas de interação com o público foram experimentadas principalmente em redes sociais. As mídias sociais, elas são um dos lugares de divulgação, né, que ganhou mais ênfase agora no período da pandemia, mas é um dos lugares, nunca pode ser descartado, assim. Penso que a gente tem uma gama vasta de possibilidades de como usufruir desse recurso tecnológico, né? Tanto com o trabalho artístico como o trabalho de arte educador, as ferramentas estão aí para a gente usar e abusar delas. Entende? Dentro de alguns critérios também, ou não, né? Usa e vê os resultados. Talvez ali para aquele grupo deu certo, para aquele grupo deu errado. No cenário atual, artístico, cultural, experimenta, é lugar de experimentar. Bora fazer, experimentar. Todo dia é um arquivo novo, é um programa novo. Até outro dia Meet e Zoom, poucas pessoas usavam. Então sim, é super positivo a entrada das tecnologias, super positivo. Vamos esmiuçar, trabalhar, desenvolver e fuxicando tudo que tem que fuxicar dessas tecnologias, lembrando que não são os únicos meios, né?
tem gente que ainda manda fumaça, tem ainda gente que ainda manda recado via pombo correio, tem gente que grita, ô fulano! Comunidade funciona no grito, ô ciclano! Ó, responde, isso é comunicação. Muito do entendimento do que a performance pandêmico me disponibilizou foi pós, assim, muito com o trabalho da Sharon, da Larissa, como fotógrafa, vendo o olhar dela para a performance e o olhar das pessoas que estavam em volta, porque no estado de performance, no ato da performance, é muito difícil, né? Você está concentrado na ação, né? Respondendo a estímulos que na rua acontecem a qualquer momento, a qualquer hora, mas o pensar, o momento de se entender ali, ele vem muito pós a performance, né? Você tem um entendimento dali, da ação dali, daquele momento, mas nessa performance em específico, o pós ele veio forte. Não sei se por conta do tempo que a gente estava confinado, assim, e pós-performance eu fui entender o tanto que o tempo, por exemplo, dilatou. É um tempo dilatado, não é o mesmo tempo de segundos, minutos, centésimos, horas. É um tempo dilatado, o tempo é outro, principalmente porque a gente passou por vários estabelecimentos, né? Então, assim, é bem diversificado.